bom dia, graça e paz. Que bom estarmos juntos nesse sabadão abençoado que o Senhor nos deu, nesse café com pastores. Coração cheio de alegria nessa manhã, cheio de gratidão, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Até aqui tem nos guardado o Senhor. E essa manhã é uma manhã onde as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós e nós não somos consumidos. Amém, meus irmãos? Muito bom dia a todos, que vocês tenham um final de semana abençoado, marcado pela presença e pela glória de Deus. Amém? Vamos, enquanto estamos adorando o Senhor, enquanto estamos orando, compartilhe essa live aí com os seus contatos, convide pessoas a estarem juntos conosco nesse tempo precioso de adoração, de palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações nessa manhã. Amém? Senhor Deus e nosso Pai amado, adoramos o Teu nome nessa manhã, exaltamos o Teu nome que é santo, que é poderoso, que é majestoso. O Senhor é digno do louvor, o Senhor é digno de honra. Senhor, nós reconhecemos que não há outro Deus além do Senhor. Reconhecemos que é soberano sobre todas as coisas, ó Pai. Nós nos rendemos nessa manhã, te agradecemos por esse sábado abençoado, te agradecemos porque as Tuas misericórdias se renovaram sobre nós, Senhor, e as Tuas misericórdias, ela é a causa de não sermos consumidos, ó Pai. Queremos nessa manhã ouvir a Tua voz, queremos nessa manhã dar a Ti honra, glória, louvor, adoração, exaltação, porque reconhecemos, ó Pai, que no Senhor, somente no Senhor, há uma suficiência tão poderosa, Pai, que nos supre por completo, que nos cura, que nos liberta, que nos transforma, que nos reposiciona no nosso chamado. E nós nessa manhã queremos nos envolver contigo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aleluia! Grandes e pequenos, reis e poderosos, hão de confessar Teu nome. Querubins aos Teus pés se prostram, serafins declaram que és santo, e a minha alma adora-te por Tuas obras e por quem Tu és, de Tua glória, Shekinah, toda a terra se encherá para sempre, és e sempre será. Minha alma adora-te por Tuas obras e por quem Tu és, de Tua glória, Shekinah, toda a terra se encherá para sempre, és e sempre será, e sempre será, sempre será, sempre será. Maravilhosa graça, minha alma adora-te. Sim, Senhor, adoramos o Teu nome nessa manhã, Senhor. Exaltamos o Teu nome, Pai de amor, Pai de misericórdia. Toda a terra
encherá para sempre, e sempre será. Sim, Senhor, de eternidade a eternidade, louvado seja o seu nome, Pai. Que a sua glória, Senhor, nos envolva, que a sua glória, Senhor, nos faça enxergar a nossa condição, que a sua glória possa vir nessa manhã, Senhor, e com brasas vivas do altar, tocar em nós, Pai, onde precisa ser tocado. Pai, talvez precisamos de arrependimento, talvez precisamos enxergar, ó Pai, verdadeiramente a nossa condição, o nosso coração, as nossas emoções, e que a sua glória, Pai, que expõe tudo, Pai, que traz luz a tudo, venha nessa manhã, como o Senhor esclareceu Isaías a respeito dos seus lábios impuros. Senhor, o Senhor venha nos esclarecer e possamos ser tocados e curados e libertos nessa manhã, pelo poder da Tua palavra e do nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, queridos, que bom é podermos nos encher da palavra de Deus numa manhã gloriosa. Como é bom começar o nosso dia. Na realidade, o nosso dia já começou, não é? Já às 10 horas da manhã, né? Então já está aí chegando quase no meio do dia. Mas louvado seja Deus, porque Deus tem para nós uma palavra de esperança, uma palavra de reposicionamento nessa manhã. E eu quero ler com os irmãos o texto de Gênesis capítulo 3, versículo número 12 apenas, e versículo 13. Gênesis capítulo 3, versículo 12 e versículo 13. Eu quero falar um pouco a respeito de transferência de culpa, tá? Transferência de culpa, né? Como que nós, seres humanos, temos essa facilidade de transferir a culpa de algo, de um episódio, de um acontecimento em nossas vidas, transferir para outro, né? Nós temos essa facilidade, isso começou em Adão e Eva, e até hoje isso tem se perpetuado, né? Essa síndrome de Adão e Eva, que eu costumo dizer, que é essa transferência, a gente sempre tentar achar um culpado para o nosso insucesso, sempre procurar achar um culpado para situações das nossas vidas que são desconfortáveis, por um casamento de repente frustrado, por situações muitas vezes que nós sempre estamos ali na mira de alguém para transferir a culpa do mau resultado para outra pessoa. Então vamos ler aqui o texto, diz assim, Gênesis 3, versículo 12 e 13. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Apenas esses dois versículos aqui. E, Senhor, mais uma vez eu peço, fala conosco, ensina-nos a ouvir Tua voz, Pai, em nome de Jesus. Amém? Então nós vemos aqui, queridos, o primeiro momento onde o primeiro casal aqui, eles argumentam para o Senhor. Quando na realidade eles deveriam assumir a sua culpa, na realidade eles deveriam assumir e se arrepender. Então, e nós vimos aqui o início de todas as coisas, logo no início o homem e a mulher usando essa arma que na realidade ela é muito maléfica para todos nós. Tá? O Deus ele chega para o homem e pergunta: Adão, por que você comeu do fruto? O que foi que você fez? Sendo que eu tinha dito para você que não era para comer, sendo que eu já tinha liberado uma palavra, eu já tinha te dado direção, eu já havia colocado para você os seus limites e você poderia livremente comer de tantas outras árvores, de tantos outros frutos. Por que você fez isso? Adão, a reação de Adão foi argumento. A primeira reação de Adão falou: não, a culpa é da mulher. A mulher que o Senhor me deu. Na realidade, Adão transferiu a culpa até para o próprio Deus. Ele diz: olha, a mulher que o Senhor me deu, ou seja, o Senhor me deu uma mulher com defeito de fabricação. O Senhor me deu uma mulher que é desobediente, uma mulher perigosa. Então a culpa é do Senhor, que não fabricou a mulher direito. Essa mulher defeituosa me deu do fruto
e eu comi. Quando na realidade o que Adão precisaria dizer: Senhor, eu pisei na bola. Senhor, eu fui mal, olha, me perdoe porque, olha, eu desobedeci o Senhor. Eu sabia que não era para comer e comi. Essa seria a postura correta de Adão. Né? Assim como para a mulher também a mesma coisa. Deus fez a mesma pergunta para a mulher. Deus sabia que a mulher tinha feito isso, porque Deus, ele é onisciente, ele vê todas as coisas, ele sabe todas as coisas. Deus estava ali com certeza, os seus olhos estavam ali olhando o jardim 24 horas por dia. Adão viu com toda certeza, aliás, Deus viu com toda certeza o que eles haviam feito. Mas Deus queria simplesmente ouvir, de repente, da boca deles, de repente, uma palavra de arrependimento, não é? Assumindo a sua culpa, assumindo o seu erro. E Eva, da mesma forma que Eva fez, Eva usou a mesma arma que Adão usou. Então você percebe que argumento, ele é uma ferramenta do mundo caído. É a ferramenta de alguém caído, de alguém que saiu do propósito de Deus. Argumento não é uma ferramenta do céu, não é uma arma celestial, né? Então, aquilo foi a primeira ação do homem caído, foi argumentar, foi fugir da sua responsabilidade. A mulher, ela disse: a serpente me enganou e eu comi. Quando na realidade ela deveria dizer: eu dei ouvido para a voz errada. O Senhor havia dito que não era para comer, mas veio uma cobrinha maldosa aqui, começou a falar no meu ouvido e eu acreditei nela. E eu desobedeci o Senhor, eu pequei. Não, aquela mulher simplesmente transferiu a culpa, assim como seu esposo transferiu para ela, ela transferiu a culpa para a serpente. E nós vemos ali que Deus, ele trouxe um juízo por causa dessa atitude pecaminosa. Deus trouxe ali, Deus trouxe ali uma sentença. Deus disse para o homem: olha, agora você perdeu um grande privilégio. Vocês viviam num jardim, vocês viviam no Éden, um lugar de provisão, um lugar de manifestação, um lugar de fartura, um lugar onde vocês simplesmente deveriam cuidar, vocês deveriam vigiar. Agora a coisa muda. Deus fala para Adão: Adão, a partir de agora você terá que trabalhar, você terá que suar, você terá que tirar o sustento do suor do seu rosto. Você terá que ralar bastante para que você tenha a sua subsistência. Aquilo que era no jardim em abundância, né? Eles tinham árvores, uma infinidade de árvores de alimento. De repente Adão foi expulso juntamente com Eva, foram expulsos do jardim de Deus. E para Eva Deus também fala: olha, eu vou multiplicar ali as dores do parto, você vai conceber filhos com dores, eu vou multiplicar a dor do parto, porque você desobedeceu. E a serpente, a mesma coisa. A serpente também teve um juízo de Deus, e a serpente, que é a figura de Satanás, também Deus deu uma palavra de juízo ali, também forte para a serpente, né? Então, queridos, isso para nós é sempre bom a gente refletir, porque todos os dias, todos os momentos, todos nós estamos inseridos em situações e circunstâncias que vai exigir de nós uma resposta, que vai exigir de nós, uma decisão. E argumento é a primeira coisa, os argumentos o argumento é a primeira coisa que vem na nossa mente para tentar nos justificar, né? Quando nós falhamos em algo, na maioria das vezes, nós sempre vamos procurar, nossa mente sempre vai procurar um culpado, não é assim? Quando surge uma briga no casamento, o que o cônjuge faz? Ele vai procurar olhar onde ele errou? Não, ele vai procurar a culpa de quem é. Não, a culpa é do marido, a culpa é do cônjuge. Não, eu briguei porque o filho fez isso, e eu fiquei nervoso, fiquei nervosa e não tive paciência com o marido ou com a esposa, e sempre vai transferir a culpa para o outro, né? Quantas e quantas vezes a gente se depara com casamentos, com casais que estão em crise, e como nós ouvimos esse tipo de coisa, como nós ouvimos os argumentos, como nós ouvimos essa transferência de culpa. Olha, eu me comportei assim porque ele se comporta assim. Eu me comportei assim porque ela se comporta assim. Olha, eu não fiz determinada coisa, eu não faço mais determinada coisa para ele ou para ela, porque ele sempre faz isso comigo.
Eu deixei de ser romântico porque ela não é romântica ou porque ele não é romântico. Eu deixei de ajudar porque ele ou ela sempre faz isso, ou seja, não assume a sua responsabilidade diante dos mais diversos cenários da vida, né? Então, por isso que essa mesma serpentezinha lá que enganou Eva, ela trabalha até hoje do mesmo jeito, com a mesma estratégia e tem tido o mesmo resultado em muitos lugares, o mesmo resultado que ela teve em Adão e Eva, ela ainda continua tendo hoje. Por isso que é muito importante a gente ter uma mente de governo, uma mente governada pelo Espírito Santo, ter uma mente sensível ao Espírito Santo, para que nós não nos tornemos presa do inimigo, para que Satanás não ache lugar nas nossas vidas, não ache lugar no nosso casamento, não ache lugar, sabe, nos nossos relacionamentos interpessoais. Quantas pessoas rompem o seu relacionamento por causa disso, por causa de uma situação, de repente um desapontamento que poderia ter sido resolvido com um diálogo, né, com uma conversa, com um arrependimento, e muitas vezes os argumentos é o que vem à tona. E por causa disso, perdem muitas vezes uma amizade de tanto tempo, né? Então isso é muito danoso, né? O correto sempre foi e sempre vai ser a gente conversar, a gente se consertar, né? O próprio Deus, ele nos diz que uma das coisas que nós devemos fazer antes mesmo de trazer a nossa oferta no altar, a nossa oferta no altar do Senhor, é se consertar com o nosso irmão antes de ofertar, né? Então nós temos sempre essa oportunidade. E quantas pessoas nós convivemos que dizem: olha, eu não olho mais para a cara daquela pessoa porque ela me ignorou, então eu me ignoro também. Queridos, quando a palavra do Senhor diz que nós somos sal da terra, luzeiro no mundo, isso implica que nós não podemos mais nos comportar como um homem caído, né? Como um homem que, sabe, que está sob o governo do diabo, né? O mundo jaz no maligno. Se nós somos do céu, se nós somos discípulos de Jesus, se nós somos filhos de Deus, o tempo todo nós precisamos organizar nossa mente, saber o que Jesus faria nessa situação, o que o Senhor Jesus, como ele falaria, né? Como ele se portaria diante desta afronta, diante dessa tentativa de intimidação ou diante desta afronta do inferno. Como Jesus se portaria? Jesus, quando ele foi injuriado, quando ele foi esbofeteado, ele não reagiu, ele não argumentou. Toda tentativa, mesmo correndo o risco de vida, todas as vezes que Jesus ele foi colocado na parede, que ele foi ali tentado, afrontado, a sua resposta era sempre na palavra de Deus. Eu vim aqui fazer o que o meu Pai me mandou. Eu estou aqui para cumprir um propósito, eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Então, se nós queremos fazer a vontade de Deus para ter um casamento abençoado, qual que é o nosso desafio? É estar na palavra. Por que Eva e Adão caíram no paraíso? Eles caíram porque eles fugiram da palavra de Deus. A palavra de Deus era: não coma da árvore que está no meio do jardim, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. O que eles fizeram? Eles comeram, eles deram ouvido para a voz errada. E foram usar argumento para Deus, foram transferir a culpa um para o outro, até para o próprio Deus. Então, a palavra de Deus, ela sempre vai nos proteger diante dos mais diversos cenários da vida, né? Nos momentos de tempestades, nos momentos de crise, quando a crise bate na porta do casamento, por exemplo, né? Vem aquela situação, vem aquela tensão. Qual que é o nosso desafio? Nosso desafio é permanecer na palavra. A palavra de Deus, ela fala que a mulher sábia edifica a casa. Então, qual que é o papel da mulher? Ser sábia. Saber contar até 10, né? Qual que é o papel? A palavra também diz para o marido que ele tem que honrar, ele tem que trazer honra à sua esposa, ele tem que cuidar, ele tem que ser o sacerdote, ele tem que amar como Cristo amou a igreja. E muitas vezes nós fazemos o contrário. Muitas vezes nós agimos de forma irresponsável, nós somos muitas vezes grosseiros, muitas vezes insensíveis e na contramão da palavra. A orientação da palavra é tratar com honra, é tratar com sabedoria. Então, um desafio para nós, para que nós possamos permanecer na palavra, é se lembrar da palavra, se lembrar no que Deus disse. Eu sempre costumo dizer, queridos, para as pessoas, existe algo que Deus sempre diz na palavra, né? Quando a gente encontra o termo do tipo, e disse Deus.
e falou, né, e ordenou Deus, e disse Deus. Esse e disse Deus e ordenou o Senhor para nós são ordens de Deus que nos protegem, né? O que Deus disse a respeito de algo é exatamente nisso que nós devemos nos apegar. Por quê? Porque o diabo também tem o seu ponto de vista, né? O diabo ele tem as suas formas de trabalhar com o objetivo único de nos tirar do abrigo da palavra de Deus. Se queremos ser abençoados em tudo, se queremos uma família abençoada, uma família ajustada, o nosso desafio maior é vencer a nós mesmos. Por que vencer a nós mesmos? Não é o diabo que eu tenho que vencer todos os dias. O diabo Jesus já derrotou na cruz. Então você vai lutar com um demônio derrotado, porque Jesus, ele, quando foi para a cruz, quando ressuscitou, ele venceu o diabo. Jesus ele já entregou para nós uma chave que nos mantém também vitoriosamente. Mas essa chave, ela está condicionada. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes, ou seja, se você quiser ser abençoado, você tem que obedecer aquilo que eu lhes deixei, o manual, né? Se quiserdes e me ouvirdes, ou seja, a minha palavra vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, né? A minha palavra eu vos dou, ela é lâmpada, ela é direção, né? Ela é fundamento para nós. Então, queridos, os argumentos só saem de cena das nossas vidas quando nós nos abrigamos na palavra e assumimos. Fazer como Isaías fez. Isaías, quando estava diante da glória de Deus, ele não falou: Senhor, mas meus lábios são impuros porque eu aprendi isso, porque o meu vizinho fala bobeira, meu vizinho fala palavrão, também falo. Porque onde eu moro todo mundo faz isso, né? Então eu também faço. Não, Isaías não fez isso. Isaías, quando estava diante da glória de Deus, a reação de Isaías foi: ai de mim, Senhor, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele não transferiu a culpa para ninguém, né? Ele simplesmente assumiu a sua condição de pecador, se humilhou diante do Senhor e a partir daquele momento a vida de Isaías mudou. Ele foi reposicionado no seu chamado, ele foi preparado e habilitado pelo céu, né? Deus toca ali, mandou um anjo, vem ali com uma brasa viva do altar e toca nos lábios de Isaías, que era a parte que fazia Isaías pecar, eram seus lábios impuros. Então, quando Deus toca ali, santificou a boca de Isaías, Isaías então se tornou boca de Deus. Então, queridos, permita que Deus toque onde precisa tocar nessa manhã na sua vida. Se Deus precisa tocar, de repente, nos seus olhos, permita que Deus toque nos seus olhos. Se Deus tem que tocar nos seus ouvidos, tem ouvido vozes erradas, coisas erradas, músicas mundanas, coisas que tiram você da ministração celestial, peça que nessa manhã esse poder de Deus vem e toca. É o seu temperamento que precisa de um toque para deixar de dar argumento. Fala para Deus: Deus, a culpa é minha. O meu casamento não está legal, eu assumo a minha culpa. Eu tenho sido egoísta, eu tenho sido grosso ou grossa, eu tenho sido insubmissa, eu tenho sido, rixosa. Fala para Deus, dá nome no pecado, dá nome na situação, em vez de para de argumentos, né? Para de transferir a culpa, para de procurar um culpado. Olha, a minha vida emocional não rompe porque lá atrás, lá no passado, a tal pessoa fez isso para mim, eu não consigo ser feliz. Para com esse negócio. O passado pode até ter te traumatizado, mas antes do seu passado você foi gerado em Deus. Em Efésios diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, antes do trauma acontecer, Deus já havia pensado em você, projetado em você perfeito, santo, sem trauma. Então não volte para o passado, volte para a sua origem está em Deus. Por isso, queridos, a forma de nós vencermos toda a voz do engano é quando nós voltamos para a origem de todas as coisas. Deus criou Adão e Eva perfeitos, sem pecado. Quando o diabo entrou em cena, o diabo corrompeu. E eles passaram a usar os argumentos, assim como Saul usou o argumento, né? Saul, quando foi confrontado por Deus, porque ele saiu da rota de Deus, ele começou a fazer as coisas do seu jeito. Quando Deus confronta Saul foi dar desculpas, foi transferir a culpa, foi procurar não, eu fiz isso com boa intenção, não, eu desobedeci, tudo bem, eu desobedeci o Senhor, mas foi com boa intenção. Não foi com boa intenção nada. Argumento
transferência de culpa. E talvez nessa manhã você pode pensar, pastor, mas eu errei muito, será que Deus vai mudar a minha vida? Deus pode me ouvir? Deus pode mudar essa situação? Eu digo para você que na realidade, Deus já pagou todo o preço para a sua mudança. Na realidade, Jesus já assumiu a minha culpa e a sua culpa quando ele foi para o Calvário. Ele assumiu a minha dívida de pecado, ele assumiu, ele pagou a nossa conta. Na verdade, isso já está pronto. Já é uma obra consumada. Jesus já levou sobre ele as nossas dores, os nossos pecados, as nossas desculpas, os nossos argumentos. Ele já levou, já pagou por tudo isso. O nosso desafio é viver como alguém livre, viver como alguém liberto, viver com alguém que já está com a sua conta paga. É mergulhar na graça de Deus, é mergulhar e andar debaixo do favor de Deus. E para que o favor de Deus aconteça, nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Amém? Os argumentos, como eu disse no início, eu volto a dizer, argumentos, transferência de culpa é uma arma do homem caído, do homem que saiu da glória de Deus, saiu debaixo da presença de Deus. Amém? Quer ter sucesso? Assuma quando erra, assuma a sua responsabilidade, se conserte com o seu cônjuge, não carregue mágoas, não carregue, não faça um histórico de desapontamentos para que jogar tudo na cara dele ou dela e isso vai ser danoso para a sua vida. Amém? Vamos viver como livres, vamos perdoar mais, vamos ser felizes, vamos deixar de mimimis, né, de criancices e vamos viver como livres em Deus. Amém, meus irmãos? Receba essa rápida reflexão no seu coração e permita que o Espírito Santo de Deus te capacite, te ajude e conduza você ao sucesso em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, ouvimos a Tua voz, ouvimos a Tua palavra nesta manhã. Senhor, nós assumimos que muitas vezes nós erramos, muitas vezes nós argumentamos, muitas vezes quantas coisas, ó Pai, o Senhor nos chama a fazer no Seu reino, quantas vezes nós demos argumento por não ir na igreja, por não participar dos cultos, muitas vezes nós damos argumentos, muitas vezes nós transferimos a culpa para o marido, ou para a esposa, ou para um filho, quando na realidade a culpa é nossa, quando na verdade é nós que estávamos frios, quando na verdade muitas vezes nós, Senhor, nós ficamos ali paralisados, muitas vezes nós estamos argumentando, Senhor, estamos sendo conduzidos muitas vezes pelas nossas emoções. Pai, quantas e quantas vezes o Senhor nos chamou para participar de um PG, quantas vezes o Senhor nos chamou para liderar uma célula, um PG, quantas vezes nós argumentamos, quantas vezes nós transferimos a culpa para o outro ou para uma situação, quantas e quantas vezes, Senhor, nós vimos Eva decidiu sozinha a respeito de algo que o Senhor havia proibido. Eva foi submissa ao seu marido porque decidiu sozinha, Pai, por isso ela pagou um preço alto. Quantas e quantas vezes nós como família, nós como casal, quantas e quantas vezes nós assumimos algo sozinhos sem entrar em acordo com o nosso cônjuge, quantas e quantas vezes isso traz confusão, Pai. Eu peço ao Senhor que nos perdoe, perdoe os meus irmãos, perdoe, Senhor, a minha vida, Pai, para que nós possamos andar sempre, Pai, sobre os cuidados, sobre a direção da Sua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Quero clamar o Seu favor, quero clamar, Senhor, que nós sejamos esclarecidos, que nós sejamos reposicionados no nosso chamado e possamos desfrutar, Senhor, da vida em abundância que o Senhor tem para nós, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Que Deus abençoe, queridos, a sua vida, receba essa palavra com muito amor no seu coração. E alguns avisos aí, como sempre temos dito, nesse domingo, né, amanhã, domingão, temos os cultos pela manhã e à noite, né, culto às 10 da manhã e culto também às 19 horas. Esse sabadão, rede juvenil e também adolescentes, às 19h30, então você jovem, você adolescente, esteja conosco ali na Igreja Batista Nova Dimensão e receba uma porção do céu para a sua vida. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, tenha um final de semana maravilhoso, cheio da presença de Deus e quando o argumento tentar bater na sua porta, simplesmente diga, sai daqui argumento, você não faz parte mais da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus, beijo no coração de todos
Deus abençoe.